deputado Marcelo, vocês viram aí na imagem, já está aqui com a gente, deputado federal pelo PMDB do Piauí. Queria começar falando sobre esse tema da reforma política, que é um tema que o senhor acompanha de muito proximamente. Deputado, o Distritão foi rejeitado, o fundo partidário ainda estão sendo analisadas as formas para que esse fundo seja modificado para as eleições de 2018. E o modelo que 2018 será o mesmo de 2016, válido apenas agora a modificação das coligações partidárias para 2020, que muita gente já considera assim, o anúncio do fim de muitos partidos. Esses 35, pelo menos uns 15 aí desapareceriam. Como é que o senhor votou nessa proposta da reforma política, deputado? Bom, eu votei com o relator, porque a minha ideia, Nádia, é de que nós precisaríamos mudar, nós precisamos mudar o sistema de votação do Brasil, o sistema eleitoral. Nós temos, seguramente, o pior sistema eleitoral do mundo. Em nenhum lugar nós temos um sistema eleitoral tão disfuncional, tão anômalo, tão esdrúxulo, tão anacrônico quanto nós temos no Brasil. E o que estava sendo proposto para 2022 era o sistema distrital misto, modelo alemão, que é um consenso, Elivaldo, entre os estudiosos do assunto, os cientistas políticos, que é o sistema que funciona melhor no mundo. Nós vimos agora a eleição da Angela Merkel, né, Aliás, a Angela Merkel foi reeleita na Alemanha ontem, pela quarta vez. Pela quarta vez. E, na verdade, o partido dela teve maioria no parlamento e ela vai compor as forças para ser, novamente, a chanceler alemã, né? Então, qual era o meu raciocínio? Para a gente ter um sistema eleitoral moderno, avançado, eficiente, que melhorasse as relações na classe política, a governabilidade, a representatividade, a partir de 2022, qualquer sacrifício, é evidente que não é qualquer sacrifício, mas valeria a pena se fazer um sacrifício para uma transição daqui para lá. Então, esse era o meu ponto de vista, mas não foi votado. Foi a grande perda deste movimento que nós fizemos. Eu já tinha jurado em vezes anteriores que não participaria mais de reforma política, porque já tinha chegado à conclusão de que o Congresso é incompetente, não tem capacidade de fazer a reforma política, porque foram eleitos para o sistema atual. Então, eu não participarei mais de nenhuma reforma política enquanto eu estiver no parlamento. O senhor renovou essa jura agora? Está renovada em definitivo. Estou decepcionado. Nós não podíamos ter jogado fora essa oportunidade. O país está pegando fogo, a classe política desacreditada, e a gente ainda continua com o sistema desse aqui. Quer dizer, tenha paciência. Quer dizer, quando é que nós vamos nos emendar? Não vamos nos emendar nunca. Ou vem uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, ou nós não vamos ter reforma política de fundo nunca. Agora, não podemos desprezar, por outro lado, o que foi aprovado. O fim das coligações proporcionais é um salto qualitativo muito significativo na melhoria para o fortalecimento dos partidos, bem como a cláusula de desempenho que nós aprovamos também, de 1,5%, né, agora em 2018, aumentando 0,5% até em 2030, 3%, que é uma cláusula bastante razoável. Eu havia proposto no meu relatório 2%, então mais do que o que eu esperava. E sobre o fundo partidário? O financiamento das eleições no ano que vem é o grande X da questão, né? Bom, eu defendo com muita convicção que haja necessidade da criação de um fundo eleitoral. Então tem que ter o fundo partidário já existir, mais o fundão, ou fundo eleitoral. Ou fundo partidário com a função também de que seja reforçado para poder fazer as campanhas. Porque, Nádia, é muito bonito, é muito bom, é muito fácil a pessoa chegar aqui na televisão e jogar para a plateia. Eu sou contra e tal, dinheiro público. Todo mundo vai bater palma. Mas isso está completamente dissociado da realidade. Nós temos uma legislação, que essa legislação foi feita baseada no financiamento privado de campanha. Quando você levanta, Elivaldo, as despesas das campanhas, por exemplo, da campanha passada, 80% das despesas foram bancadas pelas empresas. O TSE diz, a empresa não pode doar mais. No que eu estou plenamente de acordo, e foi uma boa atitude que o Supremo, o STF, tomou. Então, não pode doar mais. O que é que sobra? O autofinanciamento, que só vai favorecer os ricos. Quem é que tem dinheiro para autofinanciar as suas campanhas? O Dória e outros ricos da marca dele. A grande maioria dos candidatos não tem
esse dinheiro do autofinanciamento. E o financiamento de pessoa física. Ora, nós não temos tradição das pessoas físicas fazerem cotas para doar para candidatos. Ainda mais com esse desgaste da classe política. E ainda mais com esse desgaste da classe política. Aí você imagina um candidato a presidente da República sem autofinanciamento e dependendo de doações privadas para ele fazer a campanha. Como é que ele vai fazer? Quanto é que custa uma campanha presidencial? Eu acho impraticável de se arrecadar dinheiro suficiente para se fazer uma campanha de presidente, uma campanha de governador, uma campanha de senador, uma campanha de prefeito, uma campanha de deputado, seja lá o que for. Então precisa um mínimo de recursos públicos para financiar as campanhas. Deputado, como é que o senhor pretende... Por isso é que eu sou a favor. Como é que o senhor pretende se atuar na segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, que já começa a tramitar na casa que o senhor faz parte, que é a Câmara Federal? Na primeira denúncia, o senhor participou pouco, estava viajando, uma viagem que estava programada e acabou nem votando mesmo lá no dia, não? E deixou a gente tudo doido, querendo saber como era que ele ia votar, a gente fazer aqui as expectativas dos agora? votos dos deputados, como é que o deputado Marcelo vai votar, o deputado é do PMDB, Se o PMDB fechar a questão, ele segue o PMDB. Mas uma semana antes tinha subido na Câmara para defender o ex-presidente Lula, então todo mundo ficou querendo saber, e agora? Já pergunto logo. O meu comportamento vai ser o mesmo. O senhor vai viajar de novo? Não. O senhor vai se abster de novo? Eu vou deixar vocês. Mas não é possível. Dá dúvida? Faça isso não, deputado. Deixa eu lhe dizer, aqui com toda honestidade. O Janot perdeu muito da força moral que ele tinha com todas essas denúncias que aconteceram. Então, essa denúncia agora do Janot, ela vai chegar na Câmara mais enfraquecida do que a anterior. É evidente que eu não li ainda, não vi que denúncias são essas, mas já o acusador já perdeu uma certa autoridade. Porque ninguém é ingênuo. Mesmo com o conteúdo da denúncia, deputado? Por exemplo, o que eu estou dizendo, eu tenho que analisar o conteúdo que eu não vi ainda. Agora, o autor já está um tanto desautorizado, quer dizer, já perdeu um pouco ou um tanto da força moral que ele tinha antes como procurador-geral da República. Porque, não estou fazendo acusação a ninguém, mas de qualquer forma fica muito estranho que uma delação daquela, o assessor direto dele larga um emprego. Eu nunca vi ninguém pedir demissão do emprego melhor que tem no Brasil, que é de procurador. O ex-procurador Marcelo Miller. Marcelo Miller sai, no outro dia já está trabalhando. Aliás, as provas hoje demonstram que ele já trabalhava quando ainda era procurador. O chefe de gabinete dele envolvido, o outro assessor dele envolvido, todos na delação da JBS. É um caso que precisa, no mínimo, de ser analisado. Aliás, um advogado do Rocha Loures, lá naquela sessão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, disse que, pelo domínio do fato, o Janot deve ter coordenado toda essa delação, porque, pelo domínio do fato, o chefe de gabinete dele está envolvido, o assessor direto dele está envolvido, o outro assessor direto dele está envolvido, e ele não está, bom, provavelmente não esteja, mas se o domínio do fato ainda estiver valendo, que foi assim que o Zé Dirceu foi condenado, pelo domínio do fato, só poderia ser ele que estivesse fazendo isso daí. Isso foi o advogado que disse, hein? Isso tudo o senhor disse para dizer que vai votar como? Não, tudo isso eu estou dizendo para dizer que a denúncia chega fraca. Chega enfraquecida. Então, hoje eu não tenho a menor dúvida de que o Michel Temer vai se livrar dessa segunda denúncia. Agora, deputado, só para encerrar, qual vai ser a posição do partido em relação, volta novamente, à convenção extraordinária solicitada pelo ex-ministro João Henrique? Sabe-se que o PMDB vai vetar, não vai fazer essa convenção. O senhor é presidente do partido. Eu vou convocar a executiva do partido proximamente, provavelmente hoje eu vou deliberar sobre isso, e o partido vai decidir como responder e analisar a proposta do nosso companheiro. Se faz ou não João a Henrique. convenção antecipada, né? O partido vai ter que deliberar sobre isso. O partido não deliberou ainda sobre a matéria, né? O partido não se reuniu ainda.
Tá certo, deputado Marcelo Castro, do PMDB, que deve votar, e se o relatório da CCJ for do mesmo jeito da primeira denúncia, o deputado, pelo que já deixou aqui entender, deve acompanhar o relator, né? É, segue verdade. o relator. Foi o que eu entendi. E o PMDB deve, mais uma vez, fechar a questão. Sim, E ele é um PMDB. certamente vai fechar a questão. E ele é do PMDB, então, né, Edivaldo? Segue o partido para evitar esses desencontros aí partidários. Ele só ri. Obrigada, deputado. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Vamos à última de hoje, Edivaldo. Nádia, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, será votado o projeto de lei do governo do Estado que cria um fundo, dentro do fundo da pobreza, de combate à pobreza, uma outra modalidade que permite o financiamento de empreendimentos produtivos. O gargalo está exatamente no primeiro financiamento, que será para uma agroindústria, um laticínio na cidade de Piracuruca, em que o governo propõe participar como acionista minoritário, destinando em torno de 10 milhões de reais. A oposição, embora minoritária, está reagindo muito forte a esse projeto, mas a base governista deve convencer, pelo menos amanhã, a maioria da Comissão de Constituição e Justiça para fazer com que essa matéria siga tramitando na casa, a ponto de ser votada em plenária no plenário ainda em outubro.